Olá, meninos e meninas, bem-vindos a mais um programa Encontro das Artes. E hoje a gente volta aqui no escritório do Guilherme para contar para vocês mais dessa história maravilhosa sobre os cartoons, desenhos, escrita e muita história legal que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Lembrando a nossa hashtag Nós Precisamos de Artistas. Não esqueça no final do vídeo de assistir quais são os artistas que pintaram por aqui para colaborar com a nossa bandeira, gente. Vamos valorizar a arte. Tem muita coisa boa aqui em Teresópolis e no mundo também. Então preste atenção. Bom, vamos lá, Guilherme Maia. E antes da gente começar, Guilherme Maia, deixa eu mandar um abraço para Ana Clara, viu? Titia não esqueceu. Conta pra gente aí mais um pouquinho, né? A gente falou que na última gravação, a gente falou sobre os desenhos que ele tá fazendo pro Gilson, né? Do samba. A gente descobriu que teve uma banda de rock progressista, é isso? Conta um pouquinho dessa época aí pra gente. Vamos começar hoje falando de rock. Isso aí foi na minha vida pregressa. Inclusive, hoje eu tenho um grupo de amigos assim, de infância, lá do Leblon, e o Iago, que é um grande amigo meu de infância, eu não sei como é que ele conseguiu isso. Eu, certa vez, estava no arpoador com um outro amigo meu chamado Igor, e a gente ia na pressa, porque quando a gente é adolescente, a gente é imortal, né? A gente é no meio da tempestade ali, não sei o quê, e ele pegou no Google Earth aí, assim, um ponto em que a gente quase foi esmagado. Eu e o Igor, quase que a gente morreu lá. Aí eu até falei, olha, eu acho que, sei lá, eu morri nessa data aí e reencarnei aqui em Teresópolis, porque realmente eu já tive várias facetas, né? E eu tinha uma banda, era Cabal o nome da minha banda, Cabal. Era um personagem daquele Street Fighter, coisas assim, de adolescente. E a gente tocava umas músicas assim, a gente fazia um cover do Steppenwolf, Born to Be Wild, que é bacana pra caramba. Se você tá cansado, tá meio desanimado, escuta essa música aí que você dá um impulso pro dia. E também a gente tinha muita coisa, produção própria. O problema da banda é que a gente queria era fazer o nosso, né? Mas todo mundo só quer cover. Esse é um problema também pro artista, né? Acho que nos dias de hoje o pessoal sofre muito isso também. A gente tem aqui em Teresópolis uma banda chamada Stereo Shake. Um beijo pro Maurício Guimon, que estão aí trilhando essa fase de autoral, misturando com músicas também que eles estão tendo autorização. É um longo caminho, né? Pois é. E aí a gente ficou com uma porção de composição que se perdeu, né? Também. Um abraço aí pro pessoal da minha banda aí, que tá espalhado por aí. E depois eu comecei, eu mudei um pouco também, né? Porque com o tempo, assim, eu sempre gostei muito de jazz, né? Na verdade eu tava meio perdido ali naquela banda, que eu gosto de jazz, MPB, agora eu gosto de música barroca também, mas a gente tava lá, né? E tem que ser adolescente também, né? E foi um momento, né? Foi um momento. Que agora pode ser que surja num desenho aí, né? Acaba que as memórias vão retornando, né? Os momentos, e o artista passa isso também, né? O que você sente, o que você passou, vai passando pra arte, e da arte aqui é cartoon. Bom, depois das tirinhas a gente volta aí para o Jornal Internacional. Presença. E então, eu tenho vários aqui, né? Eu vou comentar alguns, porque todos eles são baseados no texto do Marcos, né? E tem um que esse aqui foi do Roberto Carlos, assim. O cara é ele, né? Como ele diz, né? Aí falava de uma prima dele que tinha um ritual religioso para ver o show de final de ano do Roberto Carlos, porque aquilo ali é igual a missa do galo, né? Tem sempre. O dia que não tiver, a gente tem que ter com medo aí que vai cair uma chuva de meteoros, não sei. Virou uma coisa tradicional, né? E Roberto Carlos fez parte da vida de milhões de brasileiros, né? Jovens, adultos, crianças. Ultimamente a criançada nem tanto, né? Mas na década de 80, 90, a criançada cresceu com a memória de Roberto Carlos. Atravessa gerações. Aí essa prima dele, eu fiz uma brincadeira, né, porque é charge, né? Eu botei uma vela aqui na segunda novela. Mas assim, ela botava um suco de groselha e uma cumbuca, né? Cheia de pipoca. E ficava olhando lá, tinha que ter a posição certa, o ângulo certo para ver o Roberto Carlos na televisão. É muito bacana esse aqui. E esse aqui foi o desse domingo agora, que foi publicado. Eu achei fabuloso. Porque é o seguinte, eu nem sabia que existia isso. O Marcos, ele tem um aplicativo lá no celular dele que revive um cara. Esse Roman foi um cara que viveu lá nos Estados Unidos e morreu. Aí os amigos dele, a família dele, resolveu dar uma pós-vida a ele.
e criaram um dispositivo de inteligência artificial. Assim, são coisas da tecnologia, deixa a gente perdido às vezes, né? Até mesmo se você for questionar questões de coisa de bioética e tal. Porque é o seguinte, eles sintetizaram a vivência desse Roman num aplicativo de inteligência artificial. Ou seja, não é assim uma coisa programada que já vem pré-pronta. Assim, você faz uma pergunta e ele responde. Não, ele vive. Então, por exemplo, está frio, ele vai falar a sensação que ele tinha enquanto vivo do clima frio, a afetividade. É estranho. Eu nem sei. Aí, bom, a ideia, como eu trabalho com esse negócio de charge, eu leio o texto dele e a ideia que passa na minha cabeça eu faço. A questão por exemplo, o fundamento da religião, todas elas, né, desde o Hare Krishna, né, que é a primeira livro dos Vedas, é sempre a questão do pós-mortem, né? O que acontece do outro lado, e isso é a chama viva de toda a espiritualidade humana, né? Agora, surge um aplicativo lá com inteligência artificial de uma pós-vida de um sujeito, aí eu botou em xeque aqui o pessoal aqui, eu botei o Francesco aqui, né, o Papa, o Dalai Lama, o Chico Xavier, o Bispo Macedo, porque o nome é Monumento Digital, e ele, de certa forma, talvez as lideranças religiosas, teólogos, não sei o que, tenham de discutir essa nova, ou adequar, né, a fé humana, a espiritualidade humana, a essa nova forma de expressão espiritual, porque é um fato, tá ali, existe, né? Mas eles fizeram isso baseados na consciência do cara, ou porque assim, a religião vai lidar com a alma, né, com o espírito, será que dividiram essas coisas? Pois é, não, o que eu fiquei impressionado é que ele tem a vivência, é como se ele estivesse vivo, eu não sei, parece que está vivo, né? Porque ele se manifesta espontaneamente. Porque se fosse, tem um robô, ou um robô no patamar que a gente está da cibernética, né? Ou então um programa comum desses aí que a gente volta e meia vê. Assim, as respostas já vêm pré-prontas, né? Dele não, ele tem uma livre associação de ideias, uma percepção livre do que acontece à volta de quem está segurando o celular. É muito estranho. Nossa, realmente. E vamos pesquisar. Como é que é o nome? Bom, o nome dele é Roman, né? É uma inteligência artificial sintetizando a vivência humana. E, bom, eu aconselho a ler a crônica dele chamada Monumento Digital, que está postada no Presença. Depois eu vou passar, né? E ele aborda, assim... É um assunto bem interessante, hein? Pra gente voltar aqui e comentar. E você, bota aí a sua opinião. O que você acha? Será que dá para reviver uma pessoa através de um aplicativo? Conta aí pra gente nos comentários, manda mensagem. E agora? Esse aqui também eu achei muito interessante. Ele estava numa cidadezinha, porque ele é o que se chama de flaner, né? Que é o cara que anda por aí, né? Lá na Argentina chama de calerreiro, o cara da rua, né? Que anda para tudo quanto é lado, ele vai para tudo quanto é lugar. E aí, o material dele é esse, é a vivência dele. Então ele estava no sul da França, numa cidadezinha que eu não me lembro o nome, e aí eu retratei, né? Aquelas ruazinhas, né? O sul da França é muito bonito, né? Com um foco nesse... que é uma foto que ele tirou. Aí eu fiz em cima da foto. Ele estava andando pela rua e ele conta que tinha um árabe com incensos. Aí, bom, a questão subjetiva, né, da crônica. O cheiro do incenso reportou a memória dele a um baile soul lá que ele viu na década de 70 no subúrbio do Rio de Janeiro. Não disse que o lugar, eu pensei em Honório Gurgel. Não tem nada melhor do que você estar no sul da França e vai para Honório Gurgel de repente. É teletransportado. E porque a crônica, ela tem essa mágica, e a crônica ela é muito carioca. A crônica ela é muito... E eu falo com ele, olha, eu gosto muito, ó, o Rubem Braga, o Vinícius de Moraes, o Paulo Mendes Campos, são mestres da crônica, que é uma coisa muito carioca, que é aquela coisa desprendida de falar poeticamente sobre, sei lá, o copo d'água, né? Ou sobre a esquina, ou um acidente que viu, alguma coisa. Tinha uma do Rubem Braga, que eu nunca vou esquecer, que ele fala do passarinho, né? Porque naquela época do Rio de Janeiro, década de 50, 60, já tinha esse fetiche com violência, né? Que é facada. O carioca gosta de negócio de facada, que é uma coisa impressionante. Aí tinha esses jornais aí. Na época, acho que era o jornal até daquele cara do Homem da Caba Preta. Agora eu esqueci o nome também. Aí, mas o Rubem Braga fala assim, pra que isso? Olha o passarinho, vamos falar sobre o passarinho cantando na árvore, coisa linda.
Então a crônica tem disso, né? Por exemplo, como é que você vai escrever, por exemplo, uma reportagem falando sobre isso, né? Isso é uma coisa própria dessa poética da crônica. E aí ele faz, né? É uma coisa subjetiva dele e ele nos leva para esse mundo dele. Eu falo pra ele, olha, eu de um tempo para cá eu tô inserido no teu mundo aí. Você vai falando aí, eu vou vivendo junto contigo. E junto dos desenhos dele, você faz suas crônicas, suas poesias também e envia para lá. Não, agora eu comecei a escrever sobre o jazz. Sobre o primeiro artigo sobre o John Coltrane, que é um músico de jazz maravilhoso. E logo em seguida, agora para o outro final de semana, eu vou escrever uma sobre uma mulher que é fabulosa, chamada Ma Rainey, Gertrude Ma Rainey. Outro dia eu estava subindo para casa, que eu moro ali perto do Panorama. Aí eu passei num brechó, que eu sou louco por brechó. Eu fico em cima de CD. Esse aqui, a gente estava ouvindo aqui, é o Thelonious Monk, que é maravilhoso. Pianista, é piano solo, né? Só piano. E também comprei em brechó. Lá no centro do Rio, então, Deus me livre. Eu passo o dia inteiro ali. Aí, aqui nesse brechózinho que tem aqui na Djalma Monteiro... Logo... Olha o jabá do brechó. Vamos lá, pode fazer. Tem que me dar uns CDzinhos de graça. Aí eu achei um CD... dessa Gertrude Ma Rainey, que é uma cantora assim, de uma transição do blues pro jazz, porque o blues é mais antigo. E em 1920, né, gravações de 23 a 25. E eu comecei a ouvir, fiquei apaixonado pela voz dela, porque antigamente a gravação era muito ruim. Então o cara tinha que ter um dó de peito, só que ela não forçava na voz dela, não, era aquela maneira de falar. E ano passado fizeram um filme chamado Blue Bottom, Ma Rainey's Blue Bottom, que é uma dessas gravações, e é um dos melhores filmes da Netflix, né? Que agora também... Olha o jabá da Netflix aí, gente! Porque agora essa Netflix ela tá concorrendo com esses grandes estúdios, né? E ela... Aí um dos melhores filmes do ano passado foi esse, falando sobre ela. Que é uma gravação, ela tinha um jeito assim de... A gente tem que se pôr na cabeça também de um negro norte-americano naquela época, né? Era Chicago, ou seja, não é o sul, que eu queria permanecer a escravidão para sempre lá, né? Chicago já era mais liberal, mas mesmo assim tinha que ter o gueto dos negros, tinham que ficar separados. E ela vai num estúdio de gravação de brancos, claro, né? E é impressionante, ela bota uma banca danada ali, porque vendia, né? É aquela questão do dinheiro, né? É o self-made man americano, né? E ela vendia, então ela botava uma banca, ela botava o diretor de estúdio, o agente dela, assim, botava tudo no chinelo dela. Ela era braba, muito braba. E o filme retrata bem isso. Então a próxima que eu vou fazer é sobre essa Ma Rainey. Vale muito a pena ver. É uma mulher muito corajosa. Assim, se você ficar olhando ali, vai achar muito estrela, muito arrogante, não sei o quê. Mas tem uma parte do filme que ela fala, olha, se eu não vendesse, né? Eu ia ser maltratado aqui por todo mundo. Então ela bate de frente, né? Ela se posicionava enquanto artista. Talvez seja isso que a gente tem que ter um equilíbrio aqui hoje em dia, né? Você se posicionar como artista, mas nos dias de hoje você também tem que saber lidar com as pessoas, não é? Sim. Então, conta pra mim agora a parte de escritor. Porque a gente já vai ter que voltar depois outros dias para ver mais desenhos, mas esse programa a gente vai deixar aqui um pouco mais para a área de escritor. Você está escrevendo um samba, o Alan, um beijo para você, a gente vai se ver ainda de volta aqui para você tocar esse samba. Como é que surgiu essa ideia de criar um samba e o Alan musicar? Tem uma professora, Amanda Albuquerque, muito gente boa ela ficou impressionada com um caso de feminicídio que teve aqui em Teresópolis, tem pouco tempo, né? E ela falou, olha, eu quero começar uma campanha. O desenho eu deixei com ela. Porque eu fiz um cartaz para essa campanha dela, mas eu deixei com ela. E depois eu mostro. E aí eu entrei nesse tema, né? Eu falei, não, mas então vamos fazer uma campanha. Aí o outro lá em Manhattan lá vai divulgar lá também. Então vamos fazer um samba aí, porque tem que ser samba. Aí, mas como é que vai ser samba, né? Vai fazer o quê? Uma alegria, não sei o que. Não, mas existe o samba crítico também, né? Tem figuras... As maiores críticas, né, à política, à vida ou a qualquer fato foram feitas através de música. A gente imagina a obra do Gonzaguinha, né? O próprio Chico Buarque, né? Ele faz um samba, mas ele faz um samba literário, né? Não sei. É diferente, né?
O Paulinho da Viola também. Aí eu pensei, não, vamos fazer um samba aí. Eu pensei, o samba do feminicídio. Porque a gente é latino, né? Então tem que ter essa dramaticidade, o samba do feminicídio. Mas a letra, ela é uma denúncia. Claro que não vai ser uma coisa alegre, contente, né? E a esperança que a gente sempre bota no final, de que isso passe. Porque de um tempo para cá isso aí tá ficando muito recorrente, né? Ainda mais acho que com a pandemia, com esse isolamento social, com as mulheres e os homens mais em casa, isso acabou proporcionando essa explosão, né? E também com as redes sociais que noticiam tudo a tempo, né? No segundo que acontece. E também a gente... bom, de um tempo para cá a gente vê certas figuras, né, públicas que até estimulam. Alguns cantores, teve um caso de um funkeiro, né, que o cara estuprava a própria esposa, isso é uma coisa maluca. E outras figuras, até políticas, né, que de certa forma estimulam um machismo, fica depreciando o feminismo. O feminismo ele tem que ser posto no contexto histórico dele, né? É claro que vai chegar um momento que não vai haver diferenças, né? Que a utopia que seja essa. Mas existem diferenças. Se você chegar lá num cantão lá do Caparaó, ainda existe aquela coisa do patriarcado, né? E a gente tem séculos para compensar, né? Então a gente fica com essas coisas históricas que vão sempre forçando, assim, tem o espírito do tempo, né, o Zeitgeist, que o Hegel fala, que assim, as coisas vão mudando. Quer queira, quer não queira. A questão do negro, a questão do homossexual, assim, mas eu não gosto, eu sou contra. Sim, mas é o espírito do tempo, vai chegar uma hora em que não vai se discutir mais a igualdade. Chegue logo essa hora, né? Não, mas aí você tem essa contraposição que é o arcaico, né? Assim, às vezes são coisas que, por exemplo, se eu for relatar coisas que a minha avó falava assim, Deus me livre, né? Mas assim, hoje em dia não é mais tido como normal. Por quê? Porque isso é uma etapa que já foi passada, né? E eu quero que esse samba, o final desse samba, ele retrata isso. Que aí quando o Alan vier, a gente fala que o Alan é o cantor, né? Só que o Alan tem que ter compromisso aí, porque o Alan é tipo o João Gilberto aí, né? É porque o Alan também tem a genialidade dele, né? Um ótimo músico, maravilhoso. Mas tem que fazer o negócio. Alan, puxão de orelha pra você, hein? Vamos ver se até esse programa passar no ar, se a gente já voltou aqui pra gravar de novo. Não, e só pode ser com ele. Tem que ser com ele, porque ele é o cara. Assim, eu gosto da expressão musical do Alan. O jeito dele cantar e de ser mesmo, porque aquilo ali era ele, entendeu? Eu adoro aquele jeito dele ali e eu quero isso na música, entendeu? Apesar de ser dramático, pelo menos que se reflita, o jeitão dele, né, despojado, que se reflita na esperança final do samba. Isso aí, olha, então já fica aí pro próximo programa, quando a gente voltar aqui com o Guilherme, que o Alan esteja aqui também, né, e a gente faça essa apresentação aí para o pessoal conhecer essa campanha. E conta pra mim a poema que você escreveu. A gente vai finalizar o programa de hoje com uma linda declaração, uma linda declamação de poema, é isso? Bom, assim... Primeiro conta a história aí, como é que surgiu. Não, como eu vim aqui, né, como a gente veio aqui para gravar, eu pensei, não, eu vou escrever uma poesia, né? E eu queria uma que retratasse o momento que a gente vive. Porque assim, eu gosto sempre de fechar, né, com a esperança. Até porque a nossa função, né, como artistas é encher de esperança os corações, né? Botar esperança. Só que a gente tem que retratar o problema, né? E não viver só no problema, mas retratar o problema e justamente para mostrar o alívio da esperança, né? E esse poema é assim. Ele fala sobre a época que a gente está vivendo e de um pensamento que eu tenho e o tempo. O tempo do programa. Pode ir, meu filho. Ó, viu, gente? E o tempo? O tempo tá no finalzinho, mas dá pra gente terminar com esse poema lindo. Vamos lá. Não, porque eu tenho mania de falar muito também. Esse poema fala sobre isso, né, um problema que a gente está vivendo, e isso retrata um problema que a gente tem hoje em dia, que é da questão do engajamento. Assim, até que ponto um intelectual, um artista, ele tem que se engajar, né? Porque existem várias formas de engajamento, mas eu acho que existe um denominador comum, que é lutar por um mundo melhor, uma utopia, né? Há um equilíbrio,
né? Nada de extremos, porque, por exemplo, tem gente que vai falar, mas aí é de esquerda, de direita. Sim, mas nós temos maravilhoso, até o Picasso foi stalinista, né? Mas aí você tem o Ezra Pound, foi um grande poeta norte-americano que era fascista, adorava Mussolini. É meio estranho, né? Então não são extremos, né? Vamos buscar o equilíbrio. Só que a gente tem que pôr em evidência os problemas, nunca esquecer os problemas. Se nós somos artistas, a classe dos artistas é muito maltratada em épocas de extremos, seja que extremo que seja, né? Porque o artista trabalha com a consciência e quem quer dominar não quer consciência, né? E eu fiz esse poema. Então vamos lá, prestem atenção e a gente vai finalizar o programa de hoje e eu espero vocês no próximo programa. Bom, o título é Fim ou Recomeço? Justamente a questão da esperança, né? A mudança da percepção humana era objetivo do ódio. Alçar a mentira ao maior dos pódios, tendo os fatos da realidade como coisa insana. O que forma o arcabouço da sociedade deixou de ser nosso Oriente. Para nos dar de alimento à insaciedade, desfiaram o senso e a razão firmaram seu poente. Mortes incontáveis, por serem fim da cada vida, não contam como fonte de compaixão desaparecida. O líder conta com o egoísmo e a ignorância, enredando pelo ódio a obliteração de mentes e a discordância. Da boca maldita sai o estrume do mal, que embala mentes e corações dos que se deixam cegar e ao abismo vão seguindo do gabinete as sugestões. Mas um dia libertará do jugo, a verdade se desatará. E cantando e sambando, estancaremos nosso país que está sangrando. Olha só, muito bonito. Ai, vai aí a nossa mensagem final e o nosso agradecimento para vocês. Gostaram? Curte aí, conta pra gente, comenta. E na próxima vez a gente volta aqui com mais novidades para vocês. Muito obrigado, Guilherme, e até a próxima. A cultura é um conjunto de formas de ser e de existir do nosso povo, nossos conhecimentos, nossos costumes e crenças. As diversas culturas que formam a nossa nação formam o seu rosto e a sua alma. O que produzimos na música, no teatro, no cinema, na dança, nas artes visuais, na cultura popular e em todas as demais linguagens nos espelham e nos projetam para o mundo. Vivemos em um país multicultural, onde cada região tem a sua cultura predominante. Colagem também é arte. Com a palavra, nos comunicamos. Com a palavra, pedimos, abençoamos. Com a palavra, contamos histórias. E aí que entra a literatura, uma arte. E como a gente sente falta de ouvir uma boa história, de contar uma boa história, de partilhar boas histórias. A palavra é arte. Novidade Chiado Books. Sob a luz vermelha. O que há por trás de uma obsessão? Qual o segredo que liga os personagens? De Cláudia Coelho de Menezes, já à venda em todo o país e em chiadobooks.com.